serviço. E hoje, para encerrar, com a palestra endoftalmite com a doutora Aline Albuquerque, ela é nossa fellow do segundo ano de retina cirúrgica, também trabalha no IBOL, aqui no Rio de Janeiro, foi residente lá dos servidores. E depois da apresentação dela, a gente vai ter uma apresentação de caso clínico do Dr. Igor Pereda, que é fellow de retina cirúrgica, que também foi residente lá dos servidores. E eu vou passar a palavra para a Aline, o chefe, Dr. Derbal, Dr. Flávio, quiserem interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Boa apresentação, Aline. Obrigada, querido. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada a ele também pelo empenho aí de ter tocado esse projeto para frente. Acho que é isso. Acho que esse é um legado importante da pandemia, dar mais acesso aí para essas aulas, para essas sessões dos grandes serviços, para democratizar mais o conhecimento mesmo. Então, para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre endoftalmite, né? A endoftalmite é um assunto que depois do EVS, né, que foi o grande estudo divisor de águas aí, ensaio clínico randomizado lá de 95. Depois disso a gente acaba que não viu muitos ensaios clínicos randomizados. Então é um tema que, por ser uma infecção rara, né, e grave, a gente tem essa dificuldade de fazer ensaio clínico. Então o que eu fiz foi pegar as maiores meta-análises e revisões mais recentes das particularidades dessa infecção. Botei essa página para quem quiser tirar foto, de repente dar uma olhada depois nos trabalhos. Então a aula é toda baseada nesses artigos aí. Vamos começar do começo, né? A endoftalmite, por conceito, é uma infecção rara dos tecidos e fluidos intraoculares. Ela tem alto potencial de ameaça à visão e pode ser causada por qualquer patógeno, bactéria, fungo, parasita, né? Tem várias subclassificações, né? A grande classificação é exógena, endógena e aguda ou crônica, mas tem várias subclassificações dentro de cada estágio e a gente vai ver isso aí para frente mais detalhado. A epidemiologia da endoftalmite, né, ela é uma infecção rara e a forma mais comum ainda é a endoftalmite aguda pós-operatória. Atualmente está chegando muito perto, né, a endoftalmite aguda após injeção intravítrea também, pelos grandes números de injeção que são feitos aí mundo afora. Mas a pós-operatória ainda é a maior responsável nas grandes séries. A incidência na pós-FACO, né, que é a cirurgia mais realizada, de 0,03 a 0,2, é uma incidência bem baixa, né? E varia um pouquinho entre as cirurgias oftalmológicas também. O implante secundário de lente intraocular tem um risco maior, né, de 0,2 a 0,36, que ainda é um risco baixo, mas mais significativo. E a vitrectomia é das cirurgias intraoculares que acessam realmente a cavidade ocular e a única que acessa a cavidade posterior é a que tem menor risco. E é menor esse risco, quanto menor o calibre ali das incisões, menor a porta de entrada lá para a cavidade posterior, né? Ainda dentro da epidemiologia, nessa tabela dessa revisão clínica grande, a gente pode ver o que a gente já tinha falado no slide anterior, que as principais responsáveis são realmente a pós-catarata e a pós-injeção, ficam aí dominando a maioria da porcentagem dos casos, né? Depois vem o trauma ocular, isso vai variar muito de centro para centro. Depois a endógena, com as bacteremias, fungemias, principalmente nos centros gerais, né, nos hospitais gerais. Tem mais esse tipo de paciente. Depois as de úlcera de córnea e bolha filtrante de trabeculectomia. Dos patógenos responsáveis, né, da microbiologia e da infecção, essas infecções agudas, tanto após catarata quanto após injeção, o estafilococcus coagulase negativo domina a maioria dos casos. E nas outras infecções relacionadas a ou bolha, ou úlcera de córnea, ou a própria endógena, vai depender muito do patógeno inicial que começou a infecção. Então, é bem mais variado
a quantidade de patógenos e o tipo, podendo entrar os fungos e os gram-negativos aí também tem um espaço. Falando mais detalhadamente da pós-operatória aguda, né, que é a mais vista pela gente no consultório, conceitualmente o diagnóstico dela tem que ser feito em até 6 semanas após o procedimento cirúrgico. A maioria dos pacientes apresenta sintomas em até 7 dias da cirurgia. A apresentação é aquela apresentação clássica, né, que a gente conhece, com baixa visual, dor ocular importante, injeção conjuntival, quemose, aquele olho bem inflamado, edema palpebral, hipópio, né? E fatores de risco importantes que a gente pode e deve ver, né, avaliar na consulta pré-operatória do paciente para tentar reduzir esse risco. Um deles é a blefarite, que é um fator super importante. A idade avançada do paciente, o diabetes mellitus, corticoide no pré-operatório, às vezes paciente de uveíte que faz uso de corticoide como profilaxia de inflamação, tem que saber que esse paciente vai ter o risco aumentado aí de infecção. A perda vítrea, né, a ruptura de cápsula posterior, toda vez que você acessa a cavidade posterior do olho sem fazer retirada total do vítreo, você aumenta esse risco. E o Seidel, né, que é uma comunicação direta aí da cavidade externa, né, da parte externa do olho com a câmara anterior. Mais de 90%, como a gente já tinha falado, desses germes da endoftalmite aguda são gram-positivos. Como a gente vê aí, o estafilococo coagulase negativo domina a prevalência, podendo ter mais de 70% de prevalência nesse tipo de endoftalmite. E aí existem algumas medidas profiláticas para a gente reduzir esse risco, né? A mais importante dela é a iodopovidona diluída, né? É mandatória, ser feita no pré-operatório ali imediato. Tanto a iodopovidona periorbital, quanto a iodopovidona na córnea e no saco conjuntival, né? A Sociedade Europeia de Catarata defende o uso da cefuroxima intracameral. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. A Sociedade Americana já se preocupa um pouco por não existir uma preparação pronta para o uso intracameral, de ter que ser diluído isso na hora, do risco de uma diluição errada poder levar a uma dose tóxica do antibiótico, né? Em alguns trabalhos também foi demonstrado a redução do risco com o uso de cefazolina e de moxifloxacina, apesar de ter uma redução de risco menor do que a cefuroxima, tá? E uma coisa que ainda é feita na grande maioria dos centros, mas que já tem alguns trabalhos demonstrando que não tem eficácia, é o uso de antibiótico tópico, né? Que é o antibiótico em colírio ali no pré-operatório imediato. Outros tipos de profilaxia, que não são exatamente para endoftalmite aguda, mas que também achei interessante, que alguns centros já estão recomendando, é a vacina antipneumocócica nos pacientes idosos que têm TREC, tá? E o screening de rotina nos pacientes com cândida, internados com candidemia, sempre pedir um fundo de olho de rotina. A gente vai falar desses tipos mais para frente também. Aqui é só a demonstração desse estudo grande da Sociedade Europeia, né, que demonstrou realmente a redução de pelo menos 10 vezes o risco com o uso da cefuroxima intracameral, tá? E aqui, ao longo dos anos, quando eles passaram a usar a cefuroxima, como é que o risco também foi reduzindo. A endoftalmite crônica, ela é um quadro completamente diferente, né, da endoftalmite aguda pós-operatória. Conceitualmente, o diagnóstico é feito após 6 semanas da cirurgia. É uma infecção mais rara ainda do que a aguda, né? Uma crônica a cada 3,5 infecções agudas acontece, uma incidência de 0,02, tá? E totalmente diferente daquele quadro agressivo, né, e de inflamação importante que a gente vê na endoftalmite aguda. A endoftalmite crônica tem uma progressão mais lenta, uma inflamação bem variável, normalmente não tem hipópio,
E o mais característico, o que mais chama atenção é a dificuldade do desmame de corticoide no pós-operatório. Aquele paciente que você diminui a frequência ou tira o corticoide, ele volta com o olho vermelho, e aí a gente fica naquela dúvida se é o rebote do corticoide ou se é realmente alguma coisa para endoftalmite. O mais característico são essas placas brancacentas no saco capsular, pode ter pK granulomatoso associado, e a cultura é positiva na minoria dos casos. Tá? O melhor resultado de cultura é realmente quando a gente entra para fazer a cirurgia desses pacientes, remove a cápsula do cristalino e manda esse conteúdo para a cultura, quando essa cultura tem melhores resultados. A gente vai falar do tratamento mais para frente, envolvendo essa parte cirúrgica também. E aí, nesse caso, o micro-organismo que mais se relaciona com esse tipo de endoftalmite é o Propionibacterium acnes. Faz aí praticamente 50%, 60% dos casos. Também pode ter acometimento por fungo nesse tipo de endoftalmite crônica. A endoftalmite pós-trabeculectomia também é um quadro bem particular, porque a maioria dos casos, apesar dela poder ser aguda, pós-cirúrgica aguda, a maioria dos casos é tardio. Funciona um pouquinho mais ou menos como a endoftalmite crônica, mas ela tem um quadro inflamatório mais exuberante. A média de diagnóstico, para vocês terem uma ideia, pode ficar até 5 a 7 anos depois da cirurgia de TREC. A incidência de endoftalmite é bastante aumentada, principalmente em algumas séries, chegando até 13%. E eu até coloquei aqui um asterisco pequenininho no cantinho direito, de uma série grande japonesa que achou que a cada 5 anos de TREC, você tem um risco de 1% de endoftalmite. E esse risco seria cumulativo. Um trabalho que saiu no Oftalmology de 2013. Por isso, talvez aquela recomendação da vacinação dos idosos, seja bem importante. Esses pacientes têm pródromos inespecíficos, na maioria dos casos, e uma infecção que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, que é bem importante, até para começar agressivamente o tratamento rápido, é a blebite, que é a infecção da bolha da TREC, que pode ter descarga purulenta ali pela bolha também, tem essa injeção conjuntival toda, fotofobia, só que não tem normalmente o hipópio e nem tem acometimento vítreo. Aí o ultrassom também, o exame de ultrassom vai fazer um papel importante aí nessa diferenciação. Mas a gente também vai falar dos diagnósticos, dos métodos diagnósticos mais à frente. Os fatores de risco vão ser o SIDAL tardio, essa bolha quando tem um vazamento tardio também cria uma comunicação do meio externo com a conjuntiva ali. O uso de mitomicina C durante a cirurgia. O paciente jovem, justamente porque ele vai ficar aí anos com essa bolha de TREC funcionante exposta a esse risco. E a bolha fina e a vascular também tem maior risco de infecção. Os patógenos também são um pouquinho diferentes. O mais prevalente é o Streptococcus viridans e o Streptococcus pneumoniae. E ainda alguns gram-negativos também podem entrar como diagnósticos diferenciais. A endoftalmite pós-injeção é uma endoftalmite que está sendo bastante discutida agora ultimamente, Ao longo desses últimos anos, o número de injeções tem aumentado muito mundialmente, então, apesar de rara, é uma endoftalmite que começa a aparecer mais frequentemente aí para a gente, tomando um pouquinho o espaço da endoftalmite pós-cirurgia de catarata. A incidência é parecida com a da catarata, 0,02 a 0,05 por injeção, mas a gente tem que lembrar que alguns pacientes, principalmente pacientes diabéticos e DMRI, às vezes fazem injeção mensal aí durante um longo período, por muitos anos, então eles acabam tendo esse risco cumulativo de alguma infecção, da endoftalmite. Já foi visto em alguns trabalhos que a injeção de corticoide tem uma maior incidência de endoftalmite comparada ao anti-VEGF.
né? Agora, tem algumas críticas a esses trabalhos, que na verdade o corticoide poderia provocar um quadro de inflamação estéril e aí poderia ser um fator de confusão, já que a maioria não tem cultura positiva. Então, ainda é uma informação um pouquinho controversa. A apresentação é semelhante à endoftalmite aguda pós-operatória. Os pacientes normalmente notam a baixa de acuidade visual como sintoma mais importante, né? Os fatores de risco são anestesia subconjuntival. Na injeção de anti-VEGF a gente vê pouco, né? Porque normalmente usa agulha de 30 gauge, então é muito, muito fininho. Mas tem gente que gosta de fazer botão para os implantes de corticoide, né? E também pode ser um viés, porque eles usam uma agulha também maior, de mais ou menos 22 gauge. Então também cria um pertuito aí maior, né, na esclera. O movimento ocular durante a injeção aumenta o risco, por isso o uso importante do bléfaro durante o procedimento. E a diluição da medicação, né? Sempre que você tem que pegar a medicação de uma ampola, passar para uma seringa, essa manipulação da medicação sempre vai ter o risco de contaminação. Hoje em dia, e aqui no Brasil, para a gente isso não é tão importante, porque aqui no Brasil a gente sempre realiza injeção no ambiente de centro cirúrgico, então todos os médicos, obviamente, vão usar máscara, né? Mas no início, principalmente nos Estados Unidos, que lá é feito no consultório, não precisa ser necessariamente no centro cirúrgico, o que eles observaram foi que tinha uma maior prevalência dos streptococcus da flora oral, porque a maioria dos médicos no início realizava esse procedimento sem máscara no consultório, às vezes conversando com o paciente. Então, hoje em dia já é uma coisa também muito, muito clara, né, que o procedimento deve ser realizado com o uso de máscara no ambiente estéril, mesmo que seja no consultório onde é permitido, né, no Brasil não, mas sem também conversar com o paciente no momento do procedimento, é muito importante. A iodopovidona também entra aqui na profilaxia, igual entra na cirurgia de catarata. E uma coisa também que tá se discutindo muito são os quadros inflamatórios pelo conteúdo de silicone das seringas, né? As seringas têm uma quantidade de silicone para auxiliar no deslizamento do êmbolo, do próprio material ali da seringa. Então, hoje em dia também já se recomenda que não se agite a seringa, não dê aquelas batidinhas para quando você está aspirando a medicação, justamente para evitar de se liberar essas partículas de silicone, que podem ir para a cavidade vítrea do paciente e fazer um quadro inflamatório também. E até dar floaters e o paciente se queixar disso aí futuramente. A endoftalmite pós-trauma, né, ela é muito importante no trauma pós-trauma ocular aberto, né, numa perfuração ocular. A incidência varia muito de centro para centro, mas é uma incidência bem importante, né, e ela aumenta muito com alguns fatores, né. O principal fator, se tiver corpo estranho intraocular, aumenta, vai para uma incidência de 35% de infecção pós-trauma. E se for criança também, aumenta consideravelmente para mais de 50% o risco de endoftalmite pós-trauma. A criança não se sabe exatamente se pela maior dificuldade de um exame mais minucioso num primeiro momento, né? Mas o que se viu nas séries de trabalho, nas séries de caso, foi que as crianças têm uma incidência bem importante de infecção pós-trauma ocular aberto. A apresentação é muito variável, vai variar do tipo de trauma que o paciente teve, né? E os principais fatores de risco, a gente já falou alguns, né? Corpo estranho intraocular, descolamento de retina, ruptura de córnea, por abrir um pertuito aí. O trauma do cristalino com ruptura de cápsula posterior. E aí o atraso no fechamento da lesão, né, da conduta cirúrgica, a origem rural do trauma também aumenta a infecção por fungo, por alguns patógenos específicos. E dependendo do trauma que o paciente sofreu, né, se ele sofreu um trauma cerebral, um TCE, e precisar ficar internado muito tempo por conta do trauma, isso também vai aumentar o risco de endoftalmite, se houve também um trauma ocular concomitante.
E tem alguns fatores protetores mecânicos, né, que o olho tenta se proteger da forma que ele consegue, que é o prolapso vítreo, quando tem perfuração de esclera, né, prolapso da íris, quando tem perfuração da córnea, e o ifema também pode proteger, fechar esse pertuito, essa porta de entrada, mecanicamente. Por último, é a endoftalmite endógena, né, que é uma endoftalmite diferente das outras, que o acesso para o patógeno é pelo olho, né? Essa endoftalmite, o patógeno vem por via sistêmica. O coroide é um tecido muito vascularizado, com fluxo muito alto. Então, ela é a primeira a receber esse patógeno por via hematogênica. Ela é bem comum, representa entre 2 a 16% das endoftalmites. Claro que nos hospitais gerais esse percentual vai ser maior, né? Por receber mais esse tipo de paciente. Diferente das outras, ela vai ter achado sistêmico, que as outras normalmente não têm, pelo menos não inicialmente, né? E outra curiosidade é a bilateralidade, né? Quando a gente vê uma endoftalmite aguda, uma endoftalmite por úlcera de córnea, isso normalmente, por trauma até, isso normalmente ocorre num olho só, dificilmente você vai ter os dois olhos acometidos, né? Por um trauma, por exemplo. E na endógena a gente pode ter essa bilateralidade em até 30% dos casos. A gente tem que, claro, pesquisar, né, sinais de sepse, saber se esse paciente tem algum fator de risco para ter feito uma bacteremia, uma fungemia. E os fatores de risco não são os fatores de risco sistêmicos para uma infecção, né? Imunossupressão, um abscesso hepático, um tratamento de câncer, catéteres enfim, de tratamentos de quimioterapia, catéteres profundos, insuficiência renal crônica, endocardite e uso de drogas intravenosas. A Candida albicans é a etiologia fúngica mais comum, e é por isso que naquela parte da profilaxia a gente falou da importância de se fazer um screening com fundo de olho nesses pacientes com candidemia, né? Para a gente detectar infecção por cândida, né? A corioretinite por cândida antes que a corioretinite vire uma endoftalmite, e poder tratar isso aí mais precocemente possível. Esse fundo de olho é de um paciente, por exemplo, com uma corioretinite por cândida, né? Você vê essas lesões brancacentas em várias camadas da retina. Depois a gente vai ter também uma apresentação de caso com o Igor para a gente ilustrar melhor. E aí, como é que a gente se deparou com uma endoftalmite no consultório, né? Uma apresentação clínica que fala a favor de uma endoftalmite, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? É bem importante a gente ter a confirmação microbiológica dessa infecção, apesar de às vezes a gente não conseguir uma cultura positiva, é muito importante que a gente colha esse material e envie para a cultura antes de começar o tratamento com os antibióticos, né? Isso pode ser feito, né, tanto por aspirado do humor aquoso como por aspirado vítreo, ou então até por aspirado durante a própria vitrectomia. A gente vai explicar um pouquinho como é que isso é feito. Os diagnósticos diferenciais são a síndrome tóxica do segmento anterior, né, no pós-operatório de catarata imediato, a sobra de núcleo ou córtex, também algumas uveites que fazem hipópio, e aí também tem um quadro inflamatório com hipópio, e aí surge aquela dúvida, mas principalmente uveite por BC, mas também tem um quadro mais florido no fundo de olho, né, e normalmente o paciente já está sendo investigado esse quadro de uveíte. Os exames de imagem mais importantes, né? O nosso, dentro da oftalmologia, com certeza a ultrassonografia ocular, até porque ela vai dar o diagnóstico de acometimento da cavidade posterior, que é obrigatório no diagnóstico de endoftalmite, né? Então, você vai ver o acometimento vítreo, as células inflamatórias, às vezes pode ver um descolamento de retina associado. E nos casos de trauma, a ressonância ou a tomografia de órbita se mostram importantes para evidenciar se tem algum corpo estranho intraocular. Às vezes tem hemorragia vítrea, a gente não consegue acessar o fundo de olho pela oftalmoscopia, então esses exames de imagem ajudam a gente a saber se tem um corpo estranho, principalmente metálico ali intraocular, né? Nos papers mais recentes,
A cultura pode estar positiva em até 90% do material vindo da vitrectomia, o que é um número muito bom. Em até 70% do aspirado vítreo, e o que tem menor sensibilidade é o aspirado de humor aquoso da câmara anterior, né? O aspirado vítreo, normalmente ele é feito antes de se injetar o antibiótico na cavidade vítrea. Você aspira, né, normalmente a mesma quantidade de vítreo que você vai injetar, então 0,2 ml. Às vezes a aspiração do vítreo não é simples, porque o vítreo, principalmente se for um paciente mais jovem, ele vai ser denso, então às vezes você tem a sensação de que está tentando aspirar e não está vindo muita coisa. E aí você tenta aspirar pelo menos a mesma quantidade que você vai injetar, até para não aumentar a pressão aí na cavidade vítrea com a injeção dos antibióticos, né? E durante a vitrectomia, isso é feito no início da cirurgia. A gente conecta uma seringa na aspiração do vitreófago. E no início, antes de começar a infusão de BSS, para não diluir muito esse material, a gente come ali um pouco do cor vítreo e aspira pela seringa. Tem alguns centros que até mandam no final o conteúdo do cassete do aparelho, mesmo que diluído, para a cultura também. Tá? Mas não é o que a gente mais vê sendo feito, não. E o PCR, que é muito bom, mas tem baixa disponibilidade no nosso dia a dia para gente fazer uso, né? Ele é feito mais nos laboratórios, enfim, nos projetos de pesquisa, mas para a gente usar no dia a dia, mandar um material para o PCR desses micro-organismos todos, acaba ficando complicado. E uma coisa interessante também que mudou nos últimos anos é que antigamente a gente mandava para a cultura naquelas plaquinhas, né? H-sangue, H-sabucu, enfim. E hoje em dia já foi visto também por alguns trabalhos que aquela garrafinha da cultura, da hemocultura mesmo de paciente internado em emergência de hospital, aquela garrafinha tem um crescimento maior do que as placas. Então, hoje em dia, se a gente tiver acesso, claro, o ideal é fazer a coleta naquelas garrafinhas de hemocultura para as principais bactérias e usar a placa mais para os outros micro-organismos, né? Se tiver suspeita de fungo, de algum micro-organismo que não vai ter crescimento nesse meio comum. E aí, indo para o tratamento, falando um pouquinho do EVS, acho que a gente não tem como deixar de citar, né? Foi o primeiro estudo, primeiro ensaio clínico randomizado que avaliou o papel da vitrectomia na endoftalmite e os dos antibióticos intravenosos também. É um trabalho de 95, então a vitrectomia era muito diferente do que é feito hoje, né? Mas, de qualquer forma, foi visto que não tinha diferença com os antibióticos sistêmicos, o que também já mudou um pouquinho em algumas séries, mas ainda permanece controverso. E no EVS não teve diferença de você fazer uma vitrectomia precoce nos pacientes com visão melhor do que PL, né? Isso também mudou um pouquinho nos últimos anos. Então, o que a gente tem de tratamento pós-EVS, né? Alguns trabalhos já demonstraram que tanto o ciprofloxacino quanto o moxifloxacino oral auxiliam na resolução mais rápida do IPOP, da menor necessidade de reinjetar antibiótico na cavidade vítrea, mas também não tem nenhum ensaio clínico randomizado que comprove isso, então é controverso. A vitrectomia já tem bastante trabalho comprovando resultados excelentes com abordagem precoce, né, da endoftalmite. Esse trabalho do Kuhn, em 2005, teve mais de 90% dos pacientes com acuidade final melhor que 20/40, né, com vitrectomia precoce. Então, é uma mudança muito grande do que a gente via antes, né, que mostra que a vitrectomia não é mais para ser indicada só naqueles casos que já estão muito ruins e com uma visão, né, muito ruim, sendo que a gente pode ter resultados excelentes numa abordagem cirúrgica mais precoce. Para a endoftalmite pós-injeção, também ainda faltam dados clínicos de estudo randomizado, mas tem duas meta-análises bem interessantes que saíram recentes que mostraram resultados piores
com aumento da incidência de endoftalmite e de germes resistentes, com o uso de antibiótico tópico profilático nas injeções. Também é uma coisa que muitos centros ainda fazem, né? Mas que não é mais uma recomendação da Sociedade Americana, e tem esses 2 trabalhos realmente demonstrando resultados piores com o uso de antibiótico colírio antes da injeção. A endoftalmite pós-TREC tem patógenos mais virulentos, então ela sempre tem um prognóstico visual pior, mesmo com abordagem precoce cirúrgica. Então, ainda também é uma abordagem um pouco controversa, se deve-se tentar o antibiótico intravítreo isolado e avaliar a resposta, ou se deve-se indicar a cirurgia precocemente, por conta da lesão ali na cirurgia da TREC que você vai ter com uma possível abordagem cirúrgica, né? A endoftalmite endógena, claro, você vai tratar o patógeno que está causando, né, a infecção sistêmica, ou antibiótico, ou antifúngico sistêmico, e também se preconiza o antibiótico intravítreo, o antifúngico intravítreo imediato. Mas também já tem uma série de casos que mostra que a vitrectomia precoce preserva mais a acuidade visual e leva menos à enucleação nesses casos. Tá? E pós-trauma, com certeza, o trauma ocular aberto, a gente tem que ter uma abordagem cirúrgica precoce, né, até para fechar esse pertuito de comunicação. E teve um trabalho que demonstrou melhores resultados, menores taxas de progressão para endoftalmite se você fizer nas 48 horas logo após o trauma, antibióticos sistêmicos de amplo espectro. Que isso transformaria, né, evitaria que um trauma aberto se transformasse em endoftalmite depois desse trauma. E os detalhes do tratamento, o que a gente costuma usar de antibiótico empírico é a ceftazidima com vanco, 0,1 ml de cada uma, né? Antigamente se usava muito a amicacina, inclusive no EVS, mas a gente tem que lembrar que ela pode causar uma vasculite oclusiva e fazer isquemia de mácula. Ela tem uma toxicidade macular maior, então por isso hoje em dia se prefere também a ceftazidima no lugar da amicacina. Pode se associar ao corticoide e inclusive a amicacina e a vanco podem ser diluídas juntamente com o corticoide na preparação. Uma coisa que é uma grande discussão também ainda é se precisa reduzir a dose nos pacientes vitrectomizados ou então nos pacientes que vão ser submetidos à vitrectomia e vão sair ou com gás ou com óleo, se também teria que se reduzir essa dose, já que não vai ter ali o humor aquoso ou o humor vítreo para diluir a concentração desse antibiótico. Então, isso também é alvo ainda de bastante discussão. Existem alguns sinais de não resposta e também tem se discutido bastante o papel da reinjeção de antibiótico. Já foi visto que ficar reinjetando a cada 48 ou 72 horas, se o paciente tem sinais de piora, pode criar uma concentração tóxica de antibiótico na cavidade vítrea, né, e podendo ter mais malefício do que benefício. Alguns desses sinais são o aumento do hipópio em 1 milímetro, infiltrado corneano em anel e a piora da dor do paciente, a piora clínica mesmo. E já tem algumas discussões também sobre a vitrectomia precoce, se não for vista a resposta em 24 a 48 horas após o antibiótico intravítreo, pela capacidade de alguns patógenos criarem um biofilme no humor vítreo, né, e com isso o antibiótico ter dificuldade de agir. Então, por isso a importância da remoção ali do vítreo para ajudar nessa ação do antibiótico propriamente dita. Vou colocar agora uma foto, porque sempre tem muita dúvida na hora que a gente pega esses pacientes de como diluir o antibiótico, né? Então, vou colocar agora para quem quiser tirar foto, uma tabelinha que explica direitinho a diluição de tanto da ceftazidima, quanto da vanco, quanto da amicacina. Tá? Então, para quem quiser ficar aí salvo
no celular para o momento que precisar. O tratamento da endoftalmite crônica, né, já é um tratamento diferente, também permanece com bastante controvérsia, porque tem um alto índice de não resolução e de recorrência com esse tratamento. Tá? A Sociedade Europeia preconiza uma estratégia, que é a coleta de 0,1 ml da câmara anterior para a cultura ou PCR, se você tiver acesso, junto com a lavagem da câmara anterior com vancomicina. Junto com isso, fazer antibiótico via oral, claritromicina oral e moxifloxacina oral. É uma estratégia que não envolveria cirurgia num primeiro momento. Então, acho que é legal de ser tentada, mas a maioria dos casos acaba indo para abordagem cirúrgica. Tá? Você pode iniciar com uma abordagem não completa, que a gente chama, que é fazer vitrectomia, fazer uma capsulectomia parcial posterior, sem retirar alio, né, a lente intraocular e fazer o antibiótico. E mesmo assim, se falhar, o que acontece é que a gente tem que tirar todo o complexo saco capsular e lente intraocular, mandar para a cultura, que é o que tem os melhores resultados de cultura, e aí depois fixar a lente nesse paciente num segundo momento, depois que ele já tiver com a infecção tratada. E era isso que eu tinha para passar. Essa é uma foto da equipe antiga ainda, não tem os fellows mais novos do primeiro ano, mas de resto é agradecer esses 5 anos que eu estou lá nos servidores, que os staffs, Dr. Flávio, Dr. Mário, Dr. Derbal, sempre estão disponíveis para ajudar e para ensinar a gente nos desafios que a gente tem lá, que não são poucos. Se alguém tiver alguma dúvida, meu e-mail está aí também para qualquer coisa. Aline, E era espetacular. isso, Bruno. Muito bom, parabéns, excelente, muito conciso, falou de tudo. Obrigada. Aline, excelente. Deixa eu apagar aqui o som. Só um minutinho. Deixa eu te falar, Aline, estão pedindo para você colocar a tabelinha, a doutora Maria Pia e a Camila estão pedindo para você. A da diluição? Isso. A Ana Voltar. Bernardes também. Mas, Aline, ótimo, você falou com muita clareza. Mas algumas coisas eu queria te perguntar. A porcentagem de incidência que você colocou, eu não tinha ideia de ser 1 para 1000, de um modo geral. Você botou 0,02, 0,05. Não está muito alta, não, porque são 0,02 são 2 para 100. É a porcentagem que a gente vê nas séries europeias e americanas, né? Tem até um questionamento dessa série europeia pela Academia Americana, né, de que questionando esse uso dessa cefuroxima intracameral justamente porque eles acharam que a quantidade de endoftalmites dessa série era maior do que o que eles viam nos Estados Unidos, normalmente, né? Mas é um estudo multicêntrico de mais de 10 países europeus e esse foi o número que aparece lá para eles. Foi o que eu falei, a gente acaba tendo pouco estudo, ensaio clínico randomizado, né, sobre esse tema. Então, fica sempre dependente dessa série de casos, que acabam também não sendo muitos, porque é uma infecção rara, então... Eu acho assim, que existem estudos clínicos, ensaios clínicos, né? Por exemplo, na questão do diabetes, todos aqueles estudos da década de 80 e 90 são muito reprodutíveis até hoje. Assim, até hoje eles influenciam as decisões. Mas o EVS, na minha opinião, é um estudo que compara coisas muito diferentes, né? Porque a situação de 25 anos atrás era outra, a cirurgia era outra. Sim, não tinha com laser. certeza, né? Com certeza. Então, quando você compara resultados fazendo a vitrectomia e não fazendo, em função do resultado final, são incomparáveis ao que você teria hoje. Sim, com certeza. Você mesmo citou esse estudo, que 20-40 de visão, né, quando você... Sim, hoje em dia os resultados são excelentes. Né? Então, de fato, embora
seja um único estudo randomizado, ele perde muito porque são coisas realmente diferentes, né? Eu acho que a endoftalmite tem algumas coisas de experiência minha, que é assim, conceitos, né? Toda endoftalmite, você quando não piora, é um sinal que está melhorando, porque é uma doença que evolui muito rápida. Então, quando você começa um tratamento e ele não piorou, é um sinal. Isso serve muito para diferenciar uma situação infecciosa de uma situação estéril. Quando você tem alguma dúvida, você tem ainda algum tempo para atuar e você trata e ele não piorou, é um sinal que provavelmente não é infecciosa. Em relação à crônica, assim, você não pode vivenciar uma situação dessa de ficar na dúvida por causa do rebote, mas muitas vezes aparece meses depois. Então já tinha interrompido o regime do corticoide, mas é uma endoftalmite que responde muito fácil a corticoide. Então você dá corticoide, melhora, depois para, volta. E existe, assim, eu tinha na cabeça uma ideia de que você fazendo uma única injeção de antibiótico, você teria 25% de chance de resolver. Se você fizer uma vitrectomia com antibiótico, e no caso da literatura que eu tinha era a vancomicina, teria em torno de 50% de chance de resolver. E se você tirasse tudo, tirasse o saco capsular, e aí você teria praticamente 100% de resolução. Quer dizer, porque é uma endoftalmite difícil de tratar, mas tem uma chance de resolução bastante alta se você tirar tudo, né? Como você mesmo falou. Com essa técnica mais agressiva, realmente, eles mostram que é praticamente 0% de recorrência. Mas realmente é com retirada do complexo, saco, lente, né? A abordagem menos agressiva acaba tendo muita recorrência, porque às vezes o paciente não quer se submeter a essa retirada, né? E ficar sem lente, realmente é uma situação chata, mas é o que realmente é a única coisa que costuma resolver 100%. Mas a grande questão é que quando você se depara com uma suposta endoftalmite, assim, é meio apavorante, né? Assim, você fica meio apavorado. Mas, quando você está nos servidores, mas eu acho que assim, quando você tem dados que fortemente te induz a pensar no endoftalmite, eu acho que um dado clínico muito importante é a dor, embora não seja assim, 100% absoluto, mas é uma situação muito presente no paciente. Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é a injeção. Sim. A injeção você faz, mas se você não tiver como fazer a injeção, é levar para a sala e abordar cirurgicamente o paciente. Então, lá no servidor, por exemplo, até no ambulatório, você tem uma suspeita de endoftalmite, faz a injeção enquanto prepara para no dia seguinte ou quando puder fazer a vitrectomia. E no consultório, como você não tem como fazer a injeção, muitas vezes no consultório não tem como fazer a injeção, é levar para o centro cirúrgico e aí já abordar sala cirúrgica, né? mais agressivamente. Porque também, assim, quando você vê o que se propõe na literatura, às vezes não é reprodutível para o seu ambiente de trabalho, né? Porque você, num consultório isolado, você não tem acesso à uma injeção na hora que você se deparou com a suspeita de endoftalmite. Então, e aí você tem que tentar arrumar uma vaga no centro cirúrgico, autorização de convênio. Então, tem uma série de burocracias que você não tem relatado na literatura. Então, assim... E às vezes os próprios medicamentos são de difícil acesso, né? E a micacina já foi uma evolução, porque antigamente era a gentamicina. A gentamicina, a incidência de vasculite oclusiva era maior que a micacina. Maior que a micacina. Evoluiu para a micacina. Excelente. Doutor Flávio, quer fazer algum comentário antes do caso do Igor? Achei fantástica a apresentação sua, Aline. Acho que bem completa, né? Colocando todas as questões, explorando as dificuldades, né? Que eventualmente a gente pode ter na condução do caso, né? E acho que, assim, dependendo do ambiente que você tiver, eu acho que, assim, o dado TVS, né?
ele ainda pode ser relevante no sentido de que se a viabilidade de uma vitrectomia, né, de emergência tiver dificultada, realmente uma intravítrea, né, de antibiótico naquele momento pode ter um sucesso semelhante, né, pode ter um sucesso comparável à vitrectomia, que seria o tratamento ideal. Então, acho que a gente lembrar que realmente, dependendo da situação, da circunstância, né, atender o paciente de uma forma mais emergencial, né? Então, por exemplo, na suspeita da questão inflamatória, você vai começar o corticoide e em 12 horas você já vai rever esse paciente. Em 12 horas já tem que ter uma definição se é infeccioso, se é inflamatório, para definir a conduta a longo prazo. Porque o que a gente vê é que, eventualmente, uma das situações é o paciente levar alguns dias para tentar ter um desfecho diagnóstico, e aí ele não fez nem intravítrea nem a vitrectomia. E aí, realmente, o prognóstico vai piorar. O prognóstico piora praticamente. muito. Parabéns. Obrigada. Excelente, Aline. O Igor está aí? Oi. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Tá dando para ouvir, Bruno? Fala, Igor, tudo bem? Tudo certo. Dá para ver sua imagem ou você está... Não, minha câmera tá... Tô no computador, não tem webcam aqui. Aí compartilha a tela, é isso? Isso. Apresentação, PowerPoint. Vamos ver se foi. Foi. Apareceu aí? Então, vou só relembrar. O Dr. Igor foi residente comigo lá nos servidores e agora é fellow de retina cirúrgica e vai apresentar caso clínico aí para gente. Uma apresentação aí. Obrigado, Bruno. Boa noite. Então, não é tão comum assim, felizmente, né, do oftalmite. Mas é aquela história que, no geral, a gente sempre acaba vendo aí um caso com um desfecho ruim. É uma coisa bem traumatizante, assusta. Então, eu acabei conseguindo trazer dois casos aqui diferentes, que são bem antagônicos em termos de desfecho. E é interessante para ver que nem sempre a endoftalmite pode acabar de uma forma tão ruim como a gente está acostumado, né? Então, vou começar aqui com o caso 1, em JFC, 57 anos, natural do Rio de Janeiro, e teve piora da visão e dor a um dia. Então, esse paciente foi o seguinte, ele operou numa quinta-feira, fez faco com lio, foi sem problemas a cirurgia, não teve intercorrências, não rompeu o saco capsular, ficou com a lente que era programada. No dia 1 de pós-operatório, estava bem, muito pouco edema, a córnea estava clara, não tinha reação de câmara. E o paciente foi para casa. Domingo, o paciente começou a sentir dor, piora da visão e voltou na segunda-feira. E aí ele explicou, olha, melhorou minha visão, só que aí domingo começou a ficar com dor e só foi piorando. Quando ele chegou na segunda, desse olho, ele estava PL, estava com média midrise, tinha injeção ciliar, tinha muita hiperemia conjuntival, a córnea estava com edema, tinha um hipópio bem importante, o reflexo estava esbranquiçado, não tinha transparência de meios. Aí a foto do olho. Essa foto foi um pouquinho depois, já foi do centro cirúrgico, que tem uma qualidade melhor. E aí na direita vocês podem ver o ultrassom. Bom, aí nesse momento que foi decidido, como o Dr. Derbal comentou há pouco, felizmente nos servidores a gente tem algumas facilidades que nem sempre é o que a gente tem no consultório. Então assim, o paciente tem endoftalmite, lá a gente tem como internar o paciente no próprio hospital, tem como fazer injeção. Então, como era segunda-feira e o dia de centro cirúrgico, terça, a gente tem a sala para vitrectomia. Esse paciente foi, então, para o centro cirúrgico, realizou uma injeção intravítrea de vancomycin, foi internado e cursou para vitrectomia no dia seguinte, tá? Bom, aí tem uma foto pós-operatória. A vitrectomia foi sem intercorrências, manteve a lente, não foi retirado do saco capsular, não foi aquela abordagem tão soviética, digamos assim, que
vai deixar o paciente sem nada, que tem menos chance de recorrência, mas pelo menos preservou a lente. E durante a vitrectomia, já dava para ver que a retina já tinha um aspecto um pouco sofrido, tinha já algumas microhemorragias, e na tentativa de recuperar a retinografia que ele acabou fazendo depois, não consegui, porque parece que a nossa retinografia estava meio que sem memória, não salvou a foto, enfim, não consegui recuperar a foto. Mas no final ele ficou com uma qualidade visual de movimentos vãos, não melhorou muita coisa. Não tinha mais inflamação, não teve recorrência desse quadro inflamatório. Agora, em contraste, o caso 2, querendo agradecer ao Dr. Flávio aí por ter cedido o caso. É um caso bem diferente, como vocês vão ver. É AVR, sexo masculino, 52 anos, natural para acidente do Rio de Janeiro, casado. Aí veio com a queixa de perda visual, olho vermelho, dor ocular do olho esquerdo há 7 dias. Ele tinha embaçamento visual difuso, associado a dor ocular e hiperemia conjuntival há 7 dias. Foi internado há um mês por itu complicada. Ele teve estenose uretral, submetido a cistostomia, com pielonefrite e teve abscesso renal por Klebsiella pneumoniae. Estava usando amicacina e já tinha feito uso de piptazo, ceftriaxona, ampicilina e ciprofloxacina. De antecedentes pessoais, tinha diabetes tipo 2, RAS longa data, mal controlado, usava losartana, hidroclorotiazida, metformina e glibenclamida. Não tinha nenhum antecedente oftalmológico. Do exame físico, exame oftalmológico, né? A qualidade visual do olho direito era 20/20, do esquerdo 20/40. Os reflexos pupilares eram normais. Da biomicroscopia, ele tinha basicamente só alteração no olho esquerdo, com hiperemia conjuntival, com reação de câmara muito pequena, uma cruz de reação, sem sinéxias, cristalino e transparente. Esse paciente não era pseudofásico, tá? Pressão 12. E agora vamos para os fundos de olho, que são as fotos. E aí nos fundos de olho você vê, tem uma turvação vítrea, principalmente no olho esquerdo, com alguns focos, que aqui tem a imagem do OCT das lesões, com uma angiografia que vai mostrar hiperfluorescência, principalmente de disco da área das lesões, aqui do olho esquerdo também. E aí as hipóteses diagnósticas, então, ficariam como endoftalmite endógena, podia ser por cândida ou bacteriana, sarcoidose, sífilis, tuberculose e toxoplasmose. Como o paciente tinha uma história tão rica aí dessa internação, foi decidido por retirar os catéteres contaminados, começar a anfotericina B, solicitou sorologia, hemocultura, urinocultura e optou-se então por fazer uma vitrectomia diagnóstica. Aí aqui a gente tem o vídeo, como a Aline tinha comentado, para fazer a coleta do material vítreo, né, no início da vitrectomia. Você vê que tem uma mão ali com uma seringa que vai aspirar o conteúdo vítreo, e na esquerda a incisão com esclerótomo. Aqui um vídeo curto da vitrectomia, dá para ver bem a condensação vítrea, né, que o vítreo está bem turvo. E alguns focos no vítreo mesmo. Bom, em resultado, da urinocultura teve crescimento de levedura, a hemocultura ainda não sei do resultado, e a biópsia vítrea, o Dr. Flávio me falou há pouco que teve crescimento de cândida. Então, assim, no final, o desfecho do paciente, ele ficou com a visão boa, de 20/20, que é bem diferente do caso anterior, que o paciente ficou com uma visão tão ruim. Ambos tiveram abordagem precoce, né, e o desfecho acabou sendo bem diferente dos dois casos, né? Assim, esse aparentemente era uma endoftalmite um pouco mais leve, você vê que o outro olho estava bem mais inflamado, com pop, mas mesmo tendo feito aí a vitrectomia
precoce, acabou que não teve um desfecho tão bom feito o outro caso, né? E é isso. Quero agradecer aí pela oportunidade de apresentar o caso, a todos os staffs, pelo... Igor, parabéns, cara. Mas aquele primeiro caso seu, cara, embora o resultado não tenha ficado muito bom, foi um caso fantástico, né? Porque aquele olho parecia que ele estava indo pro balde mesmo. Você pegou um É, olho que você não tinha como, quase não tinha como observar a cirurgia, não tinha visibilidade e conseguiu entregar um olho com a córnea preservada. Então, eu achei realmente foi um ótimo resultado anatômico, anatômico, não bom funcional, mas anatômico, sem dúvida, foi um bom resultado. E o outro caso foi fantástico. Parabéns. eu acho que às vezes a gente acha muito pouco de um olho que é movimento de mãos, mas às vezes faz muita diferença para o paciente entre esse movimento de mãos e NPL, por exemplo. Porque é difícil você mensurar o quanto é esse movimento de mãos. Às vezes o paciente só movimento de mãos já consegue deambular e com certeza é melhor do que ser um olho único, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem muita importância em fazer a abordagem. Agora, nem sempre o resultado é o que a gente gostaria, né? Infelizmente. Mas tem outros dois comentários. É o seguinte: primeiro, que essa técnica de remover o saco com a lente, ela é preconizada nos casos de endoftalmite crônica, para resolver a endoftalmite crônica. Mas na aguda, isso não pode ser feito ou não, mas não faz parte não é uma coisa tão essencial, porque o problema da crônica é que, como são bactérias anaeróbicas, elas se escondem na cápsula, então ficam meio que num santuário. Então, daí a necessidade de remover. Mas no caso da aguda, você tem uma infecção no vítreo, então não é essencial que você remova a lente. Esses quadros mais graves, mais agudos, normalmente estão associados a bactérias mais agressivas, como pseudomonas, principalmente, mas também para Staphylococcus aureus, né? As mais crônicas estão associadas mais a epidermides, costuma ter uma situação mais arrastada, inclusive até podendo se comportar como endoftalmite crônica, embora menos comum, né? Muito bom. Igor, o que eu reparei no segundo caso é que talvez tinha nos dois olhos condensações vítreas, ou era impressão minha ali na retinografia? Não, na verdade, ali tinha meio que parecia um foco retiniano, não era exatamente o vítreo. O Aham, vítreo do olho esquerdo estava bem mais turvo do que o do direito, né? certo. O E aí, direito, como ainda como era 20/20, né? Ia fazer provavelmente a o abordagem tratamento foi feita sistêmico, no esquerdo por isso, né? E aí, como tratamento que eu sistêmico, acho, exatamente. que eu acho legal desse caso do Flávio, além de mostrar, né, um caso de endoftalmite com um resultado bom, que, que é o que a gente tem que ver e preconizar, né, na era de vitrectomia que a gente está hoje em dia. Eu acho muito legal também para ver como a vitrectomia pode servir para o diagnóstico, né? Nesse caso, o paciente tinha uma hemocultura negativa e uma série de uso de antibióticos sistêmicos que poderia atrapalhar muito o resultado dessa hemocultura, confundir. Né? Como o olho é um ambiente teoricamente isolado, né, por conta da barreira, a maioria dos antibióticos não penetra bem. Acho que foi super importante até para o diagnóstico, para fechar o diagnóstico de Cândida, poder fazer o tratamento correto, além, claro, de tirar o vítreo, tirar os focos vítreos ali, o que contribui também para diminuir a virulência do quadro intraocular, né? Agora, esses quadros agudos, como foi o primeiro caso, é o que o Dr. Derbal falou, normalmente eles têm relação com patógenos muito virulentos e que fazem necrose retiniana. Então, por mais que a gente faça a vitrectomia, remova o vítreo e tire a maioria do biofilme, né, dessa bactéria, do vítreo, para ela não conseguir se proliferar mais ali, acaba que a necrose de retina, prognóstico visual fica muito
muito prejudicado por conta disso, né? É que, infelizmente, não tinha vídeo da outra cirurgia, mas, no geral, essas endoftalmites pós-faco, que são muito inflamadas, assim, é muito esbranquiçado o material vítreo, né? É uma coisa que até choca. Você começa a fazer vitrectomia, parece que tem, tipo, o vítreo virou leite, assim. Às vezes esbranquiça toda a lente, é até difícil você entender o que você está fazendo. Outro ponto também que se discute é associar ou não o corticoide na injeção do antibiótico. Eu sou muito a favor de sim, de associar, porque um dos grandes problemas da endoftalmite é que a reação inflamatória ela destrói o olho. Então, se você não usar o corticoide, você pode melhorar a situação infecciosa, mas sobrar pouca coisa do olho em função da reação inflamatória. Eu acho que vale o risco, sim, eventual risco de usar o corticoide no processo infeccioso, mas eu acho que vale o risco você associando com o antibiótico de já dar na primeira injeção o antibiótico com o corticoide. Então é o seguinte, eu acho que é perfeito, né, esses comentários em relação a diferenciar essas endoftalmites que foram, por exemplo, apresentadas pelo Igor, né? Então, se você for pegar o EVS, né, que estudou somente para endoftalmites pós-faco, você tem muito mais evidência científica para você fazer um tratamento straightforward, né? Esse tratamento exatamente voltado para aquela apresentação, né, com aquela sequência de tratamentos que você vai oferecer. Nesse caso, né, que eu mostrei para o Igor, ali é uma endoftalmite endógena, né? Então tem toda uma investigação, uma perspectiva de tratamento. Então, por exemplo, tem eventualmente tratamento só sistêmico, né? Pode não depender de tratamento ocular, né? Então os diferenciais desse caso, inclusive, realmente é a utilização do 27 gauge para fazer uma vitrectomia diagnóstica com mínimo trauma, já que tinha um olho com prognóstico visual bem grande, né? E tanto que nesse caso a gente não fez a injeção de anfotericina B, né, no final da vitrectomia, justamente por causa do risco da toxicidade, que a gente entendeu que era maior do que o benefício adicional ao tratamento com fluconazol sistêmico, né? Ele começou com o Fulber sistêmico, depois mudou para fluconazol sistêmico. Então, só a remoção, né, daquele fungo já é suficiente para adjuvante ao tratamento sistêmico, sem o risco da toxicidade ocular. Então, fora, né, a catarata, né, a endófilo pós-catarata, você tem que particularizar qual que é o caso, tanto em relação a poder falar sobre prognóstico, falar sobre a melhor condução do caso, né, acompanhamento, que aí são aspectos bastante distintos. É isso. É uma dúvida que eu tenho, Flávio e Ederbal podem responder. Vocês diminuem dose em paciente vitrectomizado? Quando termina a cirurgia com gás, vocês têm alguma preocupação de colocar em face down nos primeiros dias para o antibiótico não ficar em direto contato ali com a mácula? Ou não muda muito a conduta? Para mim não muda muito, não. Infelizmente são poucos casos que eu fiz, então eu nunca tomei esse tipo de atitude, não. Tem a questão do óleo de silicone, a gente não sabe se eventualmente ele vai ficar mais em contato ou menos, né? Então é meio controverso, não precisa mudar por isso, não. Beleza. Acho que foi com chave de ouro, hein, Aline? Mas Foi alguém excelente, parabéns aos dois. Então, vou agradecer a presença de todo mundo. A gente começou esse projeto no dia 27 de abril, com a apresentação do Dr. Ederbal. Foram 14 palestras até hoje. Realmente não foi um sucesso assim que a gente não esperava. Realmente a gente está tendo muita boa aceitação, muitos comentários lá no canal, YouTube e aqui também. Então, agradecer muito. Isso demonstrou a qualidade do nosso serviço, do nosso staff, Dr. Flávio, Dr. Ederbal, doutora Patrícia, doutora Daniela Sotti, muitos outros aí que estiveram presentes, só Fera, pessoal que fez residência lá também. Então, hoje a gente está encerrando essa primeira etapa.
E a gente vai programar, a gente vai planejar como é que vai ser o segundo semestre, de repente vai ser menos frequente, mas a gente vai programar alguma coisa bacana também. Agradecer a todo mundo e passar a palavra aí para o chefe para encerrar aí a sessão. Não podia deixar de dar os parabéns de novo para o Bruno, que foi o grande idealizador que montou esse projeto. E pô, foi um sucesso. E está aí o YouTube para o canal, para quem quiser ter o repeteco das aulas, né? E isso aí. Boa noite e obrigado a todos pela contribuição e pela presença. Grande abraço para todo mundo. Nos vemos lá nos servidores em breve. Boa noite a todos. Obrigada.